Olá, eu sou o Sandro Farias e começa agora mais um Ocupação. Aqui a gente coloca estudantes universitários frente a frente com os deputados. E hoje vamos conversar sobre os desastres ambientais que causaram muita destruição nas cidades de Mariana e Brumadinho. E quem vai fazer as perguntas são os estudantes que participam do estágio Visita. Eles são os protagonistas desse debate. Uma salva de palmas para vocês mesmos, gente. Bom, eles vão conversar com dois deputados também jovens, que estão aqui no seu primeiro mandato. A deputada Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, muito obrigado pela visita. E o deputado Thiago Mitrô, também de Minas Gerais, obrigado pela visita também, deputado. Bom, antes de começar o debate, que é o que interessa, eu quero mostrar para vocês o que os estudantes fizeram nesta semana. Eles participam de mais uma edição do programa Estágio Visita e acompanham de perto o trabalho da Câmara. Dá uma olhada. Eu sou Juliana, do Rio Grande do Sul. Eu sou a Luísa, da Paraíba. Eu sou o Benedito do Piauí. Eu sou o Igor de São Paulo. Estamos aqui participando do Estágio Visita. Como tem muito deputado jovem aqui de primeiro mandato, se olhar ali dá para confundir que vocês são deputados já também, né? Já estão se preparando para o futuro, né? Eu vou aproveitar, inclusive, e perguntar para os nossos deputados o que eles acham, né, dessa iniciativa de trazer estudantes universitários para cá, para a Câmara, para aprender esse ofício parlamentar. Vamos começar com as mulheres, né? Muito feliz de estar aqui na Ocupação. A gente tem que ocupar tudo, ocupar a política, inclusive. Eu acho fundamental o estágio Visita como uma experiência de acesso ao parlamento, de ver como ele funciona por dentro, ver um pouco a dinâmica das comissões, entender o plenário, o processo legislativo, tudo isso que é muito distante do cotidiano da maioria da população, né? E eu acho que desmistificar também como é o trabalho da maioria dos parlamentares. Aqui tem muita relação, por incrível que pareça, embora a representatividade do parlamento seja muito distante também do perfil da população brasileira, é inegável que há, sim, um trabalho muito grande e precisa ter um acompanhamento, uma pressão popular para que esse trabalho seja condizente com a democracia. E a juventude chegando também é uma coisa maravilhosa, né? Eu defendo que o estágio Visita seja cada vez mais diverso também. Mais mulheres, mais estudantes negros, de origem popular, indígena, jovens com deficiências, que possam chegar aqui também, conhecer o parlamento e levar essa notícia para fora. Deputado, sua opinião? Eu sou muito fã do projeto também. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu venho uma trajetória trabalhando com jovens universitários nos últimos 10 anos e muito legal estar ver que aqui na Câmara, chegando aqui, nós dois estamos em primeiro mandato de deputados federais e ver que existe essa aproximação e esse intuito de aproximar a realidade do trabalho nosso aqui no dia a dia da Câmara dos universitários. Eu sou super fã de iniciativas que aproximam a teoria da prática. Durante a faculdade inteira eu participei do Movimento Empresa Júnior, que tem esse objetivo, e ver isso aqui na Câmara é super legal. Então o programa tem todo o meu apoio e parabéns por terem sido indicados para estar aqui com a gente essa semana. Obrigado. Bom, e se você que está assistindo em casa ficou também com vontade de participar, então entre no nosso site e saiba como se inscrever. Também conheça os nossos outros programas voltados para educação para a cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre 3 projetos de lei aprovados pela Câmara em resposta aos recentes desastres causados por barragens de mineração. As propostas foram concebidas pela Comissão Externa de Brumadinho, que investigou as causas do rompimento da barragem da mineradora Vale na cidade mineira. E eu faço uma pergunta inicial para os nossos deputados. Nós vamos começar novamente com a deputada Áurea. Você acha que acidentes, não se sabe, né, inclusive se tão acidentes assim como esse, podem acontecer a qualquer momento novamente?
Da forma como é organizado o sistema da mineração no Brasil hoje, novos acidentes criminosos podem sim acontecer. Lamentavelmente, a gente não tem uma legislação que cerque todas as possibilidades de fraude, de violações que ocorrem dentro do funcionamento da mineração no Brasil, que historicamente é um modelo predatório de destruição da natureza, de destruição dos direitos das populações atingidas por barragens, às custas de muito sofrimento das pessoas, do meio ambiente, em nome de um lucro que está acima de tudo, né? Um grande negócio internacional que está na origem colonial, escravocrata também do nosso país, e que ainda hoje reproduz essas mesmas características. Então, para que esses acidentes criminosos não aconteçam, é necessário que haja mais controle social, que essas empresas sejam mais responsáveis, mas elas não vão fazer isso por conta própria apenas, né? Está mais do que demonstrado que a Vale e tantas outras mineradoras não assumem a melhor postura, a melhor técnica para evitar que esses desastres aconteçam. É preciso, portanto, que a legislação seja mais exigente, que o poder público fiscalize da melhor maneira e que os direitos das populações atingidas sejam também a principal referência para a gente poder atuar, né? Uma mineração responsável, de fato, e não uma mineração que vem causando tantos danos, tanta dor, tantas mortes, como já houve no Brasil com a reincidência do crime da Vale em Brumadinho depois de Mariana, né? Eu vou até pegar o seu gancho, deputada, e vou perguntar para você, deputado, essa mineração responsável, nós temos hoje condição de fazer? Alessandro, a gente tem inúmeros exemplos no mundo de países que também são países com grandes riquezas minerais e que fazem a exploração da atividade sem desastres como o que aconteceu aqui no Brasil, especificamente em Minas Gerais, nesses últimos 4 anos. O Canadá é um exemplo disso, a Austrália é um exemplo disso. Então, acredito que há sim a possibilidade de ser exercida a atividade da mineração de forma responsável, né? Obviamente, quando acontecem rompimentos, desastres como esse que aconteceu em Brumadinho e Mariana, a gente fica muito chocado, comovido com o que aconteceu, e temos sim que dar uma resposta, entender o que aconteceu e como que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça no futuro. Agora, a gente tem que tomar um cuidado também para que a resposta que seja dada pelo Legislativo não inviabilize uma atividade que, além de empregar dezenas de milhares de pessoas aqui no Brasil, de famílias que dependem disso, o nosso dia a dia é repleto dos resultados da atividade mineradora. Esse microfone não existiria sem a mineração, né? Boa parte do que tem nesse estúdio aqui, do que a gente tem nos nossos dia a dia, na nossa casa, na nossa escola, no trabalho, não existiria sem atividade mineradora. Então, acho que a grande questão é como que nós conseguimos trazer para o Brasil e implementar aqui o exercício responsável da atividade da mineração, assim como acontece em outros países. E, definitivamente, o que tem acontecido nos últimos anos demonstra que a gente ainda não chegou lá. E, respondendo a sua primeira pergunta também, infelizmente, nós ainda estamos sujeitos a que isso aconteça de novo em Minas Gerais e no Brasil. A gente tem acompanhado nas últimas semanas o que tem acontecido, o drama na cidade de Barão de Cocais, de Minas Gerais, onde a população está na iminência, não se sabe se está, na verdade, ou não, na iminência de acontecer um novo rompimento de barragem por lá. E o que eu acredito que a gente tem que fazer, nós aqui no Parlamento, a gente tem 2 grandes funções. Uma que é legislar, né? É modificar, e legislar não é só produzir novas leis. O Brasil tem mais de 5 milhões de leis hoje, somando a legislação federal, estadual e de todos os municípios do país. Então a gente já tem lei demais no Brasil. Agora tem outra atividade nossa que acho que a gente falha muito em exercer, que é o que a Áurea mencionou, que é a atividade fiscalizatória, né? E essa a gente está deixando a desejar. Se as leis vigentes fossem cumpridas pela Vale em Brumadinho, aquele restaurante e aquela sede administrativa não estariam lá. Porque desde o início da década, o Plano Nacional de Segurança de Barragem já prevê que não pode ter instalação fixa, não extremamente necessária atividade mineradora na proximidade de barragens. O restaurante não é necessário atividade mineradora, a sede administrativa da Vale também não. Então, o maior número de mortes que a gente teve nesse desastre de Brumadinho foi porque a legislação de 2011 não estava sendo cumprida. Então, acho que a gente tem que também entender esse papel nosso de exigir que o Executivo faça o seu papel de fiscalizar a legislação já vigente. Perfeito. E a gente vai começar agora com as perguntas dos estudantes. Você é o primeiro, vamos lá. Seu nome, qual a sua universidade e de onde você vem? Eu sou o Marconi, eu venho de Belo Horizonte, eu estudo na Escola do Legislativo. Minha pergunta é para a Áurea. Eu queria saber, Áurea, também, né, até continuando o que o Mitrô estava dizendo, o Legislativo tem uma função muito importante, que é de fiscalizar
E logo após o rompimento das barragens, muito se falou, né, atribuiu a culpa às mineradoras ou até ao executivo. Você acha que o legislativo também não tem um papel fundamental, assim, até uma culpa mesmo, assim, de não exercer bem a função de fiscalizar, né? Como o legislativo pode dar uma resposta para que isso não aconteça? Com certeza, Marconi. E depois que ocorreu o crime da Samarco em Mariana, o legislativo brasileiro não aprovou nada significativo em relação a um novo marco regulatório da mineração. Precisou ter a reincidência do crime da Vale em Brumadinho para que a gente pudesse apresentar um conjunto de novas proposições. Felizmente, nós conseguimos aprovar 4 delas aqui, fruto do trabalho da Comissão Externa Desastre de Brumadinho, mas nós temos ainda as outras 5, e passa pelo Senado também a apreciação dessas matérias que nós votamos aqui na Câmara. E as principais proposições que tratam de um licenciamento ambiental específico para a mineração, a criação de um fundo para prevenção de desastres, para reparação das vítimas, para diversificação econômica nos municípios em que há atividade da mineração, tudo isso ainda não foi apreciado porque mexe com um poder econômico muito forte. Ninguém tem dúvida de que as empresas, os grandes empreendedores, têm uma influência política no nosso país também. Isso antes era muito visível com o financiamento empresarial de campanhas e a gente podia rastrear os vínculos empresariais com determinados parlamentares. Hoje não há mais, graças a esse financiamento empresarial de campanhas, mas ninguém tem dúvida de que existe ainda essa influência. Tanto é assim que foi instalada uma frente parlamentar em defesa da mineração aqui no Congresso Nacional e logo depois da instalação dessa frente, nós tivemos uma dificuldade muito grande de avançar com mais celeridade na apreciação dos projetos da Comissão Externa Desastre de Brumadinho, com questões que começavam a surgir, apontadas por alguns parlamentares, que não tinham a ver com o interesse público, tinham a ver muito mais com a preservação dos interesses econômicos das próprias mineradoras. A gente é contra que essas mineradoras possam fazer suas atividades? Não necessariamente. O que a gente tem refletido é que é possível, sim, ter uma economia de transição no nosso país, acabar com a minerodependência nos municípios. Vejam só, Mariana, Brumadinho, Barão de Cocais, vários outros que são em Minas, principalmente, sofrem com aquela ideia de que é ruim com a mineração e pior sem a mineração. Como se não tivesse saída, como se a questão dos empregos dos trabalhadores estivesse confinada ali, né? Todo mundo fica refém da mineração. E a gente acha que não pode ser por aí. Os municípios, muitas vezes, têm vocação para o turismo, têm vocação para a agricultura familiar, têm vocação para a indústria, têm vocação para inúmeras outras atividades, e a mineração, de repente, vira um beco sem saída. Então, eu acho que a gente tem que discutir como fazer uma economia de transição para que o Brasil esteja à altura de outros países que têm também uma política e uma economia muito ligada à mineração, mas sem produzir tantas mortes, com respeito à legislação socioambiental, com defesa do bem viver, né, da mãe terra, que é o mais importante. Obrigado, deputada. Parece que eu tenho uma pergunta aqui agora na plateia. Por favor. Boa tarde, Aura. Boa tarde, Thiago. Meu nome é Ivan, eu faço Direito na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, minha pergunta é relativa ao seguinte: muito se discute na área jurídica sobre a melhor forma de responsabilização dessas empresas que cometem crimes ambientais. E aí os 2 principais pontos são, né, ou medidas punitivistas, né, que são principalmente representadas por aplicação de multas pesadas, ou medidas mais restaurativas, nas quais as próprias empresas emitirão programas de conscientização e de reformulação daqueles locais que foram prejudicados. Então, Thiago, eu queria saber um pouco a sua opinião a respeito dessas questões. Deputado, por favor. Primeiro, não sei se vocês escolheram só os mineiros ou só tem mineiro aqui na Pois é, a gente depois turma, vai ser acusado de direcionamento. O Estado se chama Minas Gerais. A gente está falando sobre mineração. Os deputados são de Minas até agora. Precisa de alunos de fora também, tá? Para a gente vai ser acusado disso depois. Mas, olha, eu acho que a gente tem que entender, obviamente, ninguém quer trabalhar com a hipótese de só agir depois que isso acontece. A gente tem que trabalhar de forma preventiva. A existência
de punições para quem cometer infrações como essa, né, ou quem for responsável por desastres como esse, obviamente inibe ou deveria inibir o acontecimento, né? Você incentiva de certa forma, uma vez que o custo para quem não for responsável é suficiente para se prevenir de desastres como esse serem responsabilizados depois, faz com que as pessoas sejam mais cientes da responsabilização e evitem que aconteça isso. Agora, eu acho que a gente simplesmente viver numa cultura punitivista de aumentar a pena, aumentar a multa, aumentar a reação quando isso acontecer, não resolve, né? Porque já vai ter acontecido desastre, as pessoas já vão ter morrido, o meio ambiente já vai ter sido prejudicado. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer, principalmente no Brasil, né, é ter uma cultura de prevenção e responsabilidade anterior à ocorrência de desastres como esse, né? E é isso que eu mencionei. Às vezes a gente se mobiliza muito, né, para colocar uma reação no legislativo depois que acontece esse tipo de coisa, aí aprova a lei e acha que está tudo resolvido, né? E não acontece isso. A gente tem um exemplo no Rio Grande do Sul, vocês devem lembrar, coisa de 7, 8 anos atrás aconteceu aquele desastre também na Boate Kiss, que tiveram centenas de mortes ali de jovens como vocês, universitários que estavam, né, numa balada à noite. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul fez uma reação em seguida muito severa em relação à concessão de alvarás para funcionamento, né, ali de casas noturnas, como a Boate Kiss, e acabou inviabilizando a atividade ali de abertura de novos negócios dentro do Estado, tanto que menos de 2 anos depois a Assembleia Legislativa teve que revogar boa parte da legislação que foi feita, a Lei Kiss, como ficou conhecida, né? Então a gente tem que evitar essa história da gente só atuar depois que acontece e atuar de uma forma que seja uma severidade desproporcional, que acaba inviabilizando atividades que são necessárias para o dia a dia nosso, né? E acho que nessa forma que eu gostaria de ver, a gente tendo uma resposta legislativa adequada para que consiga ali dar os incentivos corretos para que se evite novos desastres como esse, mas principalmente atuando na prevenção e na implementação da legislação já vigente, né? Se a legislação vigente, de novo aqui, já tivesse sido implementada e houvesse uma atuação da Associação Nacional de Mineração em cima dessas mineradoras, a gente poderia ter evitado muitas mortes que aconteceram em Brumadinho e em Mariana. Próxima pergunta aqui no palco, você? Boa tarde. Eu sou o Gabriel Victor, estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará. E eu gostaria de saber, deputada Áurea, como a senhora avalia a relação do Legislativo com os demais poderes e o Ministério Público na prevenção a esse tipo de desastre, visto que ainda existem esses riscos. Super importante essa pergunta, Gabriel, extrapolando até essa temática da mineração, né? Nesse momento no Brasil, a independência e o bom funcionamento das instituições democráticas andam muito prejudicados. A gente vê um desmonte dessas instituições e isso é uma ameaça para toda a população, né? Se nós não temos um parlamento atuante, representativo, diverso, que fiscalize o poder público, que legisle da melhor forma, nós teremos um problema com a população no sentido de poder avançar com a legislação. Se nós não tivermos um Ministério Público, um sistema de justiça com isenção, com imparcialidade para poder decidir da melhor maneira, com base na legislação, com base na legalidade, nós também teremos um problema. Se a gente não tem um poder executivo que implemente políticas públicas com base na Constituição brasileira, que promova a continuidade dessas políticas públicas, nós também temos perdas terríveis para a maioria da população. Tudo isso de negativo está acontecendo hoje no Brasil. Em relação à mineração, aqui na Câmara a gente tem tido um esforço muito importante de diálogo com a Força-Tarefa, que foi instalada em Minas Gerais, que envolve o Ministério Público e outras entidades para fiscalizar e apurar as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, né? Para também acompanhar o processo de reparação às vítimas, para exigir que a Vale cumpra com as suas obrigações. E há um diálogo importante entre a CPI, que foi instalada aqui na Câmara, junto com a Força-Tarefa, preservando, evidentemente, os papéis de cada uma, né? E a competência de cada uma. Eu quero trazer ainda nessa discussão da mineração, quando o Tiago fala, olha, esse microfone
vários itens que estão dentro desse estúdio são parte da mineração, né, são resultado da atividade minerária, é importante a gente colocar em perspectiva a história da produção no Brasil e no mundo. Todo mundo concorda, eu acredito, que se a gente continuar nesse ritmo de produção em larga escala, não vai sobrar planeta para ninguém, né? As mudanças climáticas, as mudanças ambientais são um dado da nossa vida e a gente precisa promover maneiras de aproveitar melhor os recursos. Essa é uma discussão que deve passar pelo legislativo também. Como que a gente lida com os rejeitos das barragens? Existem técnicas, existem pesquisas científicas para que aqueles rejeitos possam ter uma outra destinação na construção civil, por exemplo. E hoje, esses rejeitos são acumulados em barragens da pior maneira possível, ameaçando as vidas das populações, dos ecossistemas. Então, a gente precisaria discutir, será que nós queremos produzir infinitamente microfones às custas desse modelo predatório da mineração? Ou nós poderíamos ter técnicas mais avançadas, incluindo um debate muito sério sobre ciência e tecnologia, sobre educação no nosso país, para a gente fazer o melhor uso, entendendo que o planeta é finito, a nossa vida é finita, esses recursos minerários também são finitos, né? Vai cavando até acabar o Pico do Cauê em Itabira, que foi imortalizado na poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é um grande ícone imortalizado também no nosso país. Então, eu acho que essa discussão envolve tanto os poderes instituídos na democracia brasileira, quanto a reflexão da sociedade civil, né? Como que a gente combina algo que seja efetivamente sustentável, não só na palavra. Obrigado, deputada. Vamos a uma próxima pergunta. Eu sou o Bruno, de Belo Horizonte, sou estudante da PUC Minas. Eu gostaria de que o deputado Thiago comentasse sobre a decisão do STJ que concedeu habeas corpus aos engenheiros da Vale responsáveis pelo rompimento da barragem, sendo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tinha denegado a ordem. Certo, Bruno. As decisões do judiciário, né? Eu não sou estudante de direito, não sou formado em administração. É óbvio que a gente pode ter a nossa opinião como cidadão em relação ao que é feito, e até como parlamentares, obviamente, que a gente tem que ver se o judiciário também está cumprindo o devido papel dele de aplicar corretamente as legislações que são feitas aqui. Mas eu prefiro não dizer especificamente sobre a decisão. Tá? O que eu acho que é importante a gente pensar, a gente está vivendo no Brasil hoje, não só com questão da responsabilização dos eventuais responsáveis ali pelo desastre de Brumadinho, mas com a história de Lava Jato, com a história toda de estar mais em evidência o papel do judiciário nos últimos anos, que a gente tem uma cultura, às vezes, de que quando a gente está favorável, como cidadão mesmo, a determinada causa, a gente começa a pensar de uma forma. E quando a gente está contrário a determinada forma, a determinada punição, a gente pensa de outro. A questão da própria Lava Jato, quando alguém de um partido que a gente admira vai preso, a gente acha que o problema está no juiz. Quando alguém de um partido adversário vai preso, a gente acha que foi bem feito aquilo. E o que eu sempre tenho que defender, e acho que é o nosso papel como parlamentar e como cidadão, de garantir que o devido processo legal vai sempre ser cumprido. Que seja dado direito à ampla defesa às pessoas que estão imputadas ali eventuais crimes, que haja o respeito às normas legais e que, no fim, aquelas pessoas que foram julgadas pelo judiciário, recorreram, na outra instância manteve a condenação, que elas sim cumpram a pena que elas têm, para que a gente não tenha essa cultura também de passar a mão na cabeça em quem é responsável por prejudicar a sociedade. Mas o que eu acho que a gente tem que ter é essa serenidade de dar tempo para que a justiça haja, cumprindo o devido processo legal, cumprindo ali, né, o direito à ampla defesa, e se a justiça definiu, depois de 2 instâncias, terceira instância, que determinado cidadão cometeu um crime, que ele seja punido e que nós, como parlamentares e como cidadãos, respeitemos a decisão da justiça. Senão a gente vai ficar para sempre nessa guerra de torcida, de que quando é alguém que eu gosto, eu acho que o judiciário está sendo parcial, e de quando é alguém que eu acho que tem que ser punido, eu fico ali com essa cultura de que tem que prender a pessoa até morrer. Então, acho que o respeito ao devido processo legal e, do nosso lado, a constante avaliação se a legislação está condizente ou não, é o que eu acredito que a gente tem que fazer. Obrigado, deputado. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é Felipe Pombo, eu sou de Belém do Pará, estudo na instituição Unifamais. Bom, eu já estava com medo de ser um 7-1 aqui. Teve o cearense, agora alguém do norte também. Sim, a minha pergunta é para o deputado Thiago. Deputado, o nosso estado já é extremamente burocrático. O nosso estado brasileiro é demais burocrático. E o Partido Novo ele compartilha das ideias liberais. Como conciliar
essa guinada por uma desburocratização com a fiscalização dessas barragens e dessas mineradoras? Ótimo. A gente vai bastante nessa linha, né? Eu acredito, na Partido Novo, e eu, Thiago, também, que a gente tem um peso hoje do Estado no dia a dia do cidadão que acaba muito mais prejudicando do que auxiliando, né? Aquilo que eu mencionei antes, a legislação brasileira, em muitos aspectos, ela já é condizente com as melhores práticas internacionais, mas a gente não cumpre. A gente tem no Brasil aquela ideia da lei que pega, a lei que não pega, né? Tem um monte de projeto que a gente vê aqui que o pessoal fala para ele, não, Thiago, isso aqui deixa passar porque nunca que vai pegar essa lei, né? Como se a gente pudesse ir contando com a sorte, com essa cultura de que a legislação ela está passível depois de ver se determinado vírus contagia as pessoas ou não, para ver se elas vão cumprir a legislação. E eu acho que para a legislação ser levada a séria, ela tem que ter ser de um tamanho que seja condizente com o dia a dia do cidadão. Lá em BH, por exemplo, a gente tem uma lei que proíbe os restaurantes de colocar sal em cima da mesa, né? A gente aprovou, viu sendo aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro há 2 semanas atrás, uma lei que para você poder andar de patinete, você tem que fazer uma prova no Detran, né? Ou uma outra lei do Rio de novo, nada contra os cariocas, eu tenho outros exemplos de outros estados também, mas que proíbe os condomínios que têm academia de manter a academia em funcionamento se não tiver um profissional de educação física lá. E qual que é a resposta que está sendo dada? Os condomínios estão fechando as suas academias porque o custo fica muito mais alto de ter um profissional lá o tempo inteiro, né? Então, assim, eu acho que existe hoje essa cultura excessivamente de crença que as leis vão resolver o problema no Brasil, que acaba criando um excesso de lei e você para de conseguir diferenciar o joio do trigo, né? Então, acho que sim, tem que ter uma legislação no Brasil que consiga indicar para a atividade mineradora, voltando aqui ao nosso assunto, né, o que a gente aceita e o que não aceita no Brasil. Por exemplo, a gente ficou evidente que o tipo de barragem que foi construída em Mariana e em Brumadinho, a barragem aquela montante, né, ela é muito mais insegura do que as outras técnicas que existem. Então, a gente como sociedade quer continuar correndo esse risco no Brasil? Foi definido em Minas Gerais que não, e essas barragens agora elas vão ter um prazo para serem descomissionadas, né? Agora, faz sentido a gente criar uma legislação que seja tão rígida, que inviabilize a atividade mineradora no país? Faz sentido criar uma tributação que seja tão alta que a gente não consiga vender o nosso minério em lugar nenhum do mundo, né? E que daí coloque em risco tanto as famílias que dependem da atividade, como a própria, os meios de produção e a produção de materiais que hoje são essenciais ao dia a dia da vida humana, né? É isso que eu questiono. Eu concordo muito com a Áurea que a gente tem que evoluir a tecnologia no Brasil e no mundo, né? Eu adoraria a gente viver num mundo que não depende mais de petróleo. Eu adoraria viver num mundo que não depende mais de extração de minério de ferro. Mas a realidade hoje é essa? Não é. Se apertar um botão para sumir o petróleo hoje no mundo, ninguém mais vive, ninguém mais se locomove, né? Ninguém mais usa plástico, né? Então a gente tem que conseguir fazer o Brasil e o mundo mudar a sua matriz de matérias-primas, mas isso só vai acontecer quando a gente tiver tecnologia suficiente para isso. E acho que no Brasil a gente tem também uma legislação tão rígida com questões de incentivar a inovação, incentivar a testar. As universidades que vocês vivem, né, que vocês estudam, acho que elas poderiam ser muito mais avançadas em termos de pesquisa, de tecnologia desenvolvida aí, se a gente não tivesse um Estado que pesa tanto em cima das próprias universidades, da inovação e que inibe inovação. Por que a gente não tem um Vale do Silício no Brasil? Por que a gente está perdendo nos rankings globais de competitividade, né? Porque é caro, é lento, é burocrático empreender e inovar aqui no país. Acho que se a gente não resolver isso, vai ser muito difícil ser o Brasil que vai arranjar a solução para a substituição do petróleo e do minério lá na frente. Tá certo, deputado. Obrigado. Ao contrário disso tudo, o programa aqui não é lento, já está passando rápido, a gente chegou ao final desse primeiro intervalo, a gente vai fazer um intervalo curto, mas volta já com a ocupação. Voltamos com Ocupação, debatendo sobre os desastres ambientais em Minas Gerais, que abriram uma discussão sobre como punir os responsáveis, no intuito de evitar novas tragédias. Para isso, temos cerca de 70 alunos do estágio Visita e 2 deputados convidados. A deputada Áurea, do PSOL de Minas, e o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais também, mas do Partido Novo. Eu vou abrir esse bloco agora com uma provocação. Deputada, eu estava lendo um artigo agora recente do Pablo Hortelado, na Folha de São Paulo. E ele diz basicamente o seguinte: esse governo que assumiu agora, ele
pelos projetos apresentados, ele tende a ser muito rigoroso com algumas regras e muito conivente, palavras do articulista, com outras. Por exemplo, vai liberar bastante a questão, né, das multas de trânsito, tem essa tendência. Em relação às multas e à fiscalização ambiental, também é um outro problema que se passa, né? O próprio deputado falou aqui agora que a fiscalização é muito importante. Você acha que há um desequilíbrio nisso aí? Com certeza, Sandro. Eu vejo que esse governo tem uma agenda antiambiental, tem uma agenda de apologia ao modelo predatório da mineração. Tanto é assim que o presidente Bolsonaro, logo quando assumiu, uma das primeiras coisas que fez foi convidar investidores estrangeiros no Fórum Econômico Mundial, lá na Suíça, para que venham explorar as riquezas naturais, minerais do nosso país. Recentemente, todos vimos o presidente fazendo propaganda de correntinha de nióbio para investidores estrangeiros também acreditarem, né, e buscarem aqui no Brasil a sua riqueza. E não é possível a gente caminhar nessa direção. Até dialogando um pouco com o deputado Tiago, quem dera, Tiago, se a gente tivesse uma tributação à altura do risco da atividade minerária no Brasil. É justamente o contrário, é uma tributação muito baixa. Para vocês terem uma ideia, os produtos minerários primários são isentos de impostos pela Lei Candir para exportação. Não fica nada aqui no nosso país. Os municípios mineradores recebem uma pequena compensação financeira pela exploração da atividade mineral. Na prática, o montante é muito alto porque o volume de minério retirado é imenso, é de uma grandeza que a gente não consegue calcular. Mas ainda assim é ínfimo, porque as minas têm um prazo de duração. As minas não duram para sempre, as minas duram algumas décadas. E hoje em dia, com melhores técnicas para aproveitamento da mineração, eles têm conseguido dar uma sobrevida para essas minas, mas todo mundo sabe que uma hora a riqueza acaba e as mineradoras mudam de lugar e deixam lá as cavas, deixam o problema das barragens abandonadas, como foi o caso da mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais. É por isso que tem essa situação lá com ameaça iminente de rompimento. Então, eu acho que esse governo tem uma agenda que é muito triste, é muito injustificável diante do apelo global para que a gente tenha uma legislação mais avançada, para que a população se comprometa também e para que a riqueza fique nos países, nos territórios que sofrem realmente com esse modelo econômico. Obrigado, deputada. Vamos à próxima pergunta, então. Participante, você, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Wagner, sou natural de Candel, Bahia. Estudo na Unidade de Ensino Superior da Bahia, a UNEF. E eu queria fazer uma pergunta ao deputado Tiago em relação à CPI de Brumadinho. O relator, o senador Carlos Viana, pede a mudanças e também o fim de barragens ao rejeito. E, na sua concepção, quais medidas devem ser tomadas? Olha, como comentei aqui anteriormente, acho que vale sim a discussão, né, de o que nós, como sociedade, aceitamos e queremos que tenha aqui no Brasil, o que não queremos mais. E ficou evidente com esses desastres recentes que existem formas de mineração de barragens mais seguras do que outras. Existe também, como foi mencionado aqui pelo próprio deputado Áurea, tecnologias hoje que nem utilizam mais nem requerem mais a necessidade de barragens para alguns tipos de mineração. Então, acho que essa é uma discussão válida que tem que ser feita. A gente tem que entender quais riscos nós topamos, quais riscos nós não topamos, porque zero risco, infelizmente, a gente não tem nada na nossa vida. Quando vocês vieram de onde vocês estão hospedados para cá, vocês correram o risco de ter algum acidente na rua e tudo. Então, zero risco não existe. A gente também não pode ser ingênuo de achar que vamos chegar numa sociedade que tenha zero risco com qualquer atividade. Agora, a gente tem que minimizar os riscos. Isso sim, como qualquer atividade onde haja uma probabilidade maior de você ter um risco, como que a gente pode diminuir isso? E a técnica usada na segurança, na construção de barragens, a gente viu que existem sim técnicas mais seguras que outras, e acho que a gente tem que buscar até aqui no Brasil aquelas técnicas que são mais seguras, né? Dialogando um pouco com a questão da tributação, que a deputada Áurea falou, acho que a gente tem que, de novo, não correr o risco de que o peso da resposta acabe inviabilizando algo que não é
mal por natureza. Acho que a gente não pode ter preconceito com a atividade mineradora, a gente não pode ali achar que toda atividade extrativa ela é necessariamente ruim. Tem que ser feito com responsabilidade e garantir, sim, que nós vamos criar aqui uma condição para que o meio ambiente ele perdure, que a sociedade perdure ao longo das próximas décadas, milênios, na verdade, aqui no Brasil. E em relação à tributação, a gente tem que entender como que a tributação no Brasil corresponde no restante do mundo, né? Tem países que têm taxas de compensação maiores do que no Brasil? Tem. Só que não tem uma carga tributária tão elevada na contratação de pessoal, no consumo, como a gente tem aqui no Brasil, né? Você tributar a exportação é algo que nenhum país do mundo faz, né? Na verdade, é o melhor sistema tributário que existe no mundo, que felizmente a gente está discutindo hoje na Câmara para adotar, ele sempre tributa no destino, nunca na origem, né? Porque você senão cria guerra fiscal, fica essa história que abre uma fábrica aqui, não uma fábrica em outro lugar, por conta do incentivo que teve. Então, a gente tem que entender qual que é a resposta mais adequada que tem que ter, e adaptar o sistema tributário brasileiro aos melhores sistemas tributários do mundo, tanto em termos de forma de cobrança, quanto em complexidade também, para a gente não tornar tão complexo, hoje é extremamente complexo, que acaba prejudicando a própria economia no Brasil e o pequeno e médio empreendedor, né? As grandes empresas, elas constroem departamentos com dezenas de pessoas que resolvem o problema tributário delas. Agora, o pequeno e médio empreendedor não consegue ter acesso ao mesmo capital humano para isso, então, no fundo, é quem mais sai prejudicado. Ok, obrigado, deputado. Vamos aqui agora ao palco. Perguntas. Meninas. Oi, boa tarde. Eu me chamo Maiara, tenho 18 anos, eu curso Direito na Universidade Católica de Santos, mas eu sou de Itanhaém. E minha pergunta vai para a deputada Áurea. A gente sabe que esse desastre, tanto em Mariana como em Brumadinho, trouxe diversos impactos, né, tanto social quanto econômico, também ambiental e também de saúde, uma vez que você quebra toda uma cadeia alimentar e aí deixa com que alguns insetos que são vetores de doença acabam se proliferando. Eu queria saber da senhora deputada se você acha que a população ela tem um papel importante, talvez, pressionando esses órgãos fiscalizadores que eles cumpram o seu papel. Uma vez que, como o deputado Thiago disse, que o Brasil já possui muitas leis e talvez o maior problema seria, então, a fiscalização e fazer com que essas leis fossem cumpridas. Excelente, Maiara. Claro, a participação da população é determinante, é condição para a democracia, né? Não é possível que a atividade econômica seja decidida exclusivamente pelos entes privados. A gente vive num Estado democrático de direito em que o poder público tem um papel de regulação, tem um papel de indução também. Nós temos uma Constituição que deve orientar tudo o que acontece no nosso país, né? A atividade minerária não pode colidir com os direitos humanos, não pode colidir com o direito de proteção dos ecossistemas. E a gente precisa resolver isso, esse grande conflito, porque o interesse econômico acaba sempre prevalecendo, né? Ninguém aqui é inocente de achar que os empresários vão querer fazer uma atividade mais onerosa para eles porque eles estão preocupados com o meio ambiente necessariamente, se não houver uma pressão social, se não houver uma agenda por desenvolvimento sustentável, se não houver um compromisso de fato, né? Naturalmente, a atividade de mercado vai buscar maximizar seu lucro para ter os melhores resultados. E essa maximização, muitas vezes, às custas de outras garantias, né? Dessas proteções que nós achamos muito importantes. Obrigado, deputada. A próxima pergunta você tinha anteriormente pedido para perguntar, não foi? Sim. Qual é o seu nome, por favor? Oi, eu sou Bruna, faço Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade que eu votei em você na eleição e me sinto muito bem representada, então obrigada. E eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre a demora do judiciário para julgar esses crimes ambientais, que a gente sabe que não são acidentes. Então, a demora, visto que vai fazer 4 anos do acontecimento de Mariana e ainda não houve nenhuma condenação. Excelente, Bruna. Nós temos uma preocupação muito grande com os desdobramentos do crime da Samarco, da BHP, que ocorreu em Mariana, né? Como foi perguntado pelo Wagner, se eu não me engano, em relação à punição dos responsáveis, né, que estão na cadeia de comando dessas empresas e que diretamente têm uma responsabilidade sobre aquilo que ocorreu, já que não foi um acidente que aconteceu de uma hora para outra, né? É no mínimo um acidente criminoso
criminoso. E a gente poderia até discutir se não foi um crime premeditado diante das tantas evidências, dos sinais que foram sendo percebidos muito antes e que não foram levados a sério, né? Houve negligência, houve omissão, houve imperícia. O TRF1, lamentavelmente, liberou da acusação de homicídio alguns dos réus do crime da Samarco em Mariana. E, para responder isso, a Comissão Externa de Desastres de Brumadinho propôs um novo tipo penal na legislação, a tipificação do ecocídio. Então, um crime que está relacionado à causa de rompimento de barragens, a causa de desastres ambientais, com mortandade de animais, com contaminação do solo, contaminação do ar e das águas, com perdas humanas e perdas para o meio ambiente. Isso pode ser combinado, a tipificação do ecocídio, com o crime de homicídio também, doloso ou culposo. Então, com isso, a gente incrementa no sistema penal, na lei de crimes ambientais, uma legislação mais condizente com esse novo fenômeno, né? Que são esses desastres que são, de certa maneira, provocados pela atuação irresponsável dessas grandes empresas. E eu acho que esse que é o papel, né? Essa resposta que nós demos com a aprovação do ecocídio já é um avanço e a gente espera que o Senado a respalde. Obrigado, deputada. Próxima pergunta, por favor, você. Olá, boa tarde, deputados. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, eu venho de São José do Rio Preto, noroeste do estado de São Paulo. Eu estou no segundo ano do Direito na Faculdade UNORP. E a minha pergunta é para os dois, até pelo teor da pergunta, e é a seguinte. A senhora é do PSOL, que representa a social-democracia, e o senhor é do Novo, que representaria o liberalismo. E eu gostaria, até pelo contexto que vocês já deram, mas responder mais especificamente, como nós podemos, assim, conciliar, dado que estamos vivendo uma época de tamanha polarização, conciliar interesses comuns, sendo a social-democracia e o liberalismo meios termos, digamos assim, não extremismo dos vieses, conciliar e ir juntos para melhorar algo que é tão importante e comum a todos como o meio ambiente, por exemplo, assim como a educação também. Qual seria uma resposta de ambos os lados para esse tipo de problema? Já que a pergunta aqui é muito boa para os dois, preciso que seja rápido. Deputado, você primeiro. Olha, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é a partir do princípio que quem tem uma opinião diferente da gente não tem necessariamente razões escusas ali, ou pela pessoa pensar diferente, ela está representando interesses criminosos e tudo. Acho que a gente tem que ter um ambiente de diálogo e de respeito à opinião do outro. Isso de todos os lados, né? Acho que eu e a Aura, a gente tem, especialmente nesses projetos agora da questão Brumadinho, a gente tem conseguido dialogar respeitando e entendendo o ponto de vista do outro. Não é porque ela é contra algo que eu sou a favor que ela é uma pessoa do mal, ou vice-versa. E, infelizmente, a gente chegou muitas vezes no debate no Brasil que o fato da pessoa ter uma opinião diferente da minha é um crime, né? Ou está defendendo um interesse escuso e não está aqui simplesmente com o objetivo republicano de ter a sua visão de mundo e querer defender o interesse da população. Quando eu defendo, né, uma legislação que seja menos robusta, não é porque eu não estou defendendo o interesse do brasileiro, porque a minha visão de como que o interesse do brasileiro tem que ser defendido é sem esse peso que o Estado tem hoje. E tem que entender que a pessoa que está do outro lado da mesma forma. Então, a gente, partindo dessa base, né, de que as razões de determinada pessoa ter tal opinião não é uma razão ali espúria, acho que a gente já começa o debate num nível muito avançado e está disposto a ceder, né? O texto que veio inicialmente da Comissão Externa de Brumadinho, nós do Novo não éramos a favor de vários deles, porque a gente acreditava que tinham ajustes a ser feitos ali que prejudicavam a população brasileira. Em vários dos textos a gente conseguiu expor a nossa opinião, teve ela respeitada, adaptou o texto e o projeto foi votado e aprovado com o nosso voto, inclusive. Então, acho que partir da premissa que o outro não está mal intencionado por pensar diferente de você, é um aspecto, e está disposto a negociar e entender que você vai ter que ceder um ou outro ponto ali para poder chegar num consenso e fazer a legislação avançar, é super importante também. Deputada, por favor.
É isso que o Thiago traz, né? Obrigada pela pergunta, Lucas. É muito importante, assim, numa conjuntura em que, de fato, o debate no Brasil anda muito maltratado, né? Então, colocar posições antagônicas não significa querer aniquilar o outro lado, como tantas vezes acontece no Brasil, né? Você destrói a pessoa no Twitter, destrói no Facebook e destrói fisicamente. Dá até uma porrada da pessoa na rua. A gente está vivendo um nível tal de violência política que as pessoas sentem medo, muitas vezes, de se manifestar dentro de sala de aula, no ambiente de trabalho, na igreja, na família até, né? Então, eu acho que a gente tem que recuperar esse valor civilizatório de lidar com as diferenças e com as questões que são incompatíveis para nós no debate público, né? Eu posso ter uma posição muito divergente do Thiago, mas nem por isso nós vamos aqui nos maltratar e nos eliminar, de jeito nenhum. Eu acho que isso tem que estar refletido também no parlamento brasileiro. Não é o que acontece, né, gente? É só a gente observar o funcionamento de algumas audiências, do plenário, normalmente, em que os ataques e a desqualificação são a tônica do chamado debate parlamentar, né? Não sei nem se dá para a gente chamar isso de debate. Então, a divergência tem que ser tratada num espaço de respeito mútuo, tem que ser colocada também como um embate de ideias, né? E compreendendo as posições e o lugar de fala de cada pessoa. Evidentemente que determinadas posições não são gratuitas. A pessoa tem uma história de vida, de origem familiar, de privilégios, muitas vezes, que precisam entrar na conta também, né? Eu falo isso porque eu acho sozinho da minha cabeça. Não necessariamente. Você herdou uma família de tal jeito, você teve uma origem com determinadas privações ou não, e isso tudo conta no debate público também. Obrigado, deputada. Vamos mais uma pergunta aqui, por favor. Boa tarde, deputados. Meu nome é Mataus Arthur. Eu sou de Teresina, Piauí, mas atualmente eu moro em Minas, estudo na PUC, faço Relações Internacionais. Após o crime ambiental que aconteceu em Brumadinho, eu tive a oportunidade de trabalhar voluntariamente, ajudando o Exército de Israel, fui tradutor, e lá eu pude ter uma experiência incrível que com certeza mudou a minha concepção de pensar a sociedade e olhar para as pessoas. E eu via o descaso que as famílias tinham por parte do governo, mas, por outro lado, eu vi que existiam vários jovens engajados em política, engajados em direitos humanos, que estavam lá ajudando, dando suporte para as pessoas. E minha pergunta tem relação a isso. Como que vocês observam... minha pergunta vai ser direcionada ao deputado, porque eu já vi a opinião da deputada acerca disso, mas eu queria ver a sua opinião acerca de como você observa o engajamento do jovem hoje nas pautas políticas de direitos humanos, e como que isso vem a constranger um pouco o governo, como que isso pode mudar, voltar os olhos do governo atual para essas pautas políticas que a nossa sociedade tanto precisa. Por favor, deputado. Cara, em 30 segundos, só uma complementação de uma resposta anterior ao Lucas que eu esqueci. E às vezes as pessoas acham que por a Áurea ser do pessoal e eu ser do Novo, a gente vai discordar sempre. E tem muitas pautas que o Novo e o pessoal votaram igualzinho aqui na Câmara. Às vezes, em questões econômicas, a gente vai ter uma divergência talvez um pouco maior, mas quando a gente votou a revisão da Lei Geral dos Partidos, o Novo, o PSOL e o PCdoB foram os únicos partidos que votaram igual durante todos os itens que foram votados ali. Então a gente também tem que entender que existem muitos espaços de convergência em lugares onde você, às vezes, menos espera. Em relação à sua pergunta, Mataus, a gente, como um defensor das liberdades, eu acho que o direito à liberdade que tem que ser mais respeitado é a liberdade do indivíduo. Direitos humanos, para mim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração liberal, né, que respeita o direito de cada indivíduo ser respeitado como ele é. Né? E acho que o que a gente tem que fazer, a participação dos jovens hoje na política, só por vocês estarem aqui, está muito maior do que a que eu tive. Né? Eu não fui um jovem que me envolveu muito com política, né? Eu morava fora de BH, e aí muitas vezes eu não voltei para casa para votar, por não achar que vou lá, um voto a mais, voto a menos, não vou. Né? No ano passado eu ficava pé da vida com quem fazia isso, que a gente precisava de cada voto. E hoje o que a gente está vendo, o que aconteceu no país desde 2013 até hoje, né, tem um lado negativo, que tudo tem lado,
né? Você fala algo contra o governo, você é comunista. Você fala algo a favor do governo, você é bolsonarista. E eu que estou no partido independente, né, eu apanho de todos os lados, porque eu critico o governo, eu estou contra o Brasil. Eu voto a favor do governo, eu sou linha auxiliar, né? As pessoas não entendem que a gente vota de acordo com os nossos princípios e valores que nos trouxeram até aqui, e muitas vezes vai estar alinhado com o governo e outras vezes não. E o que eu acho que tem que acontecer no país, aquilo que eu mencionei agora há pouco, da gente entender que quem pensa diferente da gente não está necessariamente errado ou é uma pessoa ruim porque pensa diferente. Quem é dessa bancada do bom senso, seja nós aqui no parlamento que conseguimos dialogar ou a própria população, tem que conseguir falar mais alto, né? Porque a gente está deixando subir no pedestal, na tribuna e só falar as pessoas que não estão agindo de forma talvez tão razoável quanto deveria falar. Então acho que a gente tem que cada vez mais, quem defende o diálogo, quem defende o bom senso e a atuação política responsável, as pessoas têm que falar mais alto, seja aqui no parlamento, seja nas universidades, em casa, porque eu acho que a gente está deixando se deixar levar pelo discurso da radicalização e estamos vendo onde que isso está dando. Obrigado, deputado. Vamos voltar aqui para a plateia. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é Cícera, eu sou da Universidade Estadual de Maringá, do estado do Paraná, venho de Maringá nesse caso, né? E eu gostaria de saber, por parte da deputada, que assim, a gente observa que com esses desastres, não há um abalo apenas do meio ambiente, também há um abalo social da população ali e das vítimas, um abalo psicológico. Então eu gostaria de saber se durante a votação dos projetos de lei e de todo o debate que vocês têm em cima desses projetos, se vocês levam em consideração esse abalo psicológico e também se existe alguma previsão para um acompanhamento das vítimas e da sociedade e também em relação às barragens que não ocorreu um desastre ainda, mas que a gente vê que há uma certa instabilidade da população que está ao redor, nessa situação. Naquela situação, eu vou perder tudo que eu tenho, eu vou perder a minha vida a qualquer momento. Então, eu gostaria de saber se tem medidas efetivas que estão sendo previstas, além da reparação econômica, que, querendo ou não ressarce a vida de uma pessoa. É isso mesmo, Cícera. E esse é um debate muito sério, porque a reparação econômica que vem como uma obrigação da empresa é só uma das questões para dimensionar o drama que é toda essa violência, né? É uma violência que as pessoas sofrem, muitas vezes, com um abandono, né, por parte do Estado, por parte das suas próprias comunidades, né? Muitas pessoas que estão adoecendo psiquicamente. Nós temos notícias até de pessoas que faleceram por esse adoecimento após o crime da Vale em Brumadinho. E isso é inestimável, né? Não tem valor econômico capaz de traduzir essa dor, essas perdas. Por isso que a gente precisa discutir seriamente a reconstrução desses municípios, né, com autonomia, com soberania popular, com novos arranjos produtivos, com processos de economia solidária, em que as pessoas sejam agentes dessa transformação, não tuteladas jamais pelo Estado, e que o Estado cumpra o seu papel de ofertar políticas públicas. A gente lutou muito para que houvesse uma liberação de recursos emergenciais para o município de Brumadinho conseguir reerguer suas políticas de educação, de saúde, de assistência social, e isso não foi possível, lamentavelmente. Também houve uma medida provisória editada pelo governo federal para a destinação de um pequeno valor para as famílias inseridas no cadastro único, né, as famílias do Bolsa Família, sobretudo, porque aquela ajudinha é decisiva muitas vezes, né? Porque as pessoas, de repente, não tinham de onde tirar, não tem nem água direito para beber em muitas localidades. E eu acho que a gente tem que trazer à tona a situação daquelas comunidades mais invisibilizadas também. Comunidades quilombolas, indígenas, que existem também no rastro da destruição, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, né? Comunidades que vivem de uma relação sagrada com a terra, com a água, com esses rios que foram mortos, né? O rio Paraopeba, no caso de Brumadinho, e o Rio Doce, no caso de Mariana, assim, são modos de vida que foram afetados, e isso tem um valor que não é econômico. A Vale nunca vai poder indenizar a vida do Rio Doce. Comunidades pesqueiras
que, de repente, foram devastadas e vão viver do quê? Fora a contaminação por metais pesados, doenças de pele, doenças respiratórias. Tudo isso gera uma sobrecarga no sistema de saúde. Então, é um efeito em cascata que a gente precisa olhar com essas muitas perspectivas, na complexidade mesmo, e sabendo que a parte da reparação econômica, a gente não abre mão dela, porque também foi o poder econômico que causou toda essa dor, mas ela tem que estar inserida num olhar muito mais humanizado, num olhar mais solidário, para que a gente tenha, de fato, uma responsabilidade social, né, para que essas comunidades se restabeleçam, né, voltem a sorrir, voltem a viver o melhor potencial delas. Obrigado, deputada. Eu vou aqui novamente à plateia, por favor. Olá, meu nome é Wanderson, sou de Belém do Pará, faço Direito na Unifamais. Direciono minha pergunta ao deputado. Gosto muito do seu trabalho. Sendo bem sucinto, que medidas nós podemos adotar aqui no Brasil, que a gente vê, como você citou no início do programa, que são adotadas no Canadá, na Austrália, sobretudo em relação à fiscalização, e aqui eu não me limito a apenas Minas Gerais, mas também ao Pará, que o meu estado, que tem grandes usinas e barragens. E é isso. Que medidas a gente pode tomar que sejam eficazes? E, deputado, eu preciso que você seja tão sucinto quanto ele. Tem mais 1 minuto só para essa resposta. Bom, então, sendo sucinto, Minas Gerais e o Pará somados, se eu não me engano, são responsáveis por 90% da mineração aqui no Brasil, né? Então, vocês lá entendem bastante. Sendo bastante sucinto, Anderson, eu acho que a gente tem que ser um país que leva mais a sério as consequências da irresponsabilidade nossa. O que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, foi uma ou inúmeras irresponsabilidades que aconteceram, né? Que a gente vê essa cultura na nossa própria sociedade. Às vezes a gente não leva as coisas tão a sério quanto deveria e só vai levar quando tem um desastre como esse, consequências tão sérias como essa ali sendo levadas a cabo. Então acho que aí entra um papel do Poder Legislativo, do Executivo, mas também e principalmente talvez da sociedade, né, de estar mais próxima do poder público, de exigir, né, que aquelas cidades que têm uma atividade mineradora, poxa, por que a gente não cria aqui dentro uma própria fiscalização, observatório da sociedade sobre a implementação da legislação? Por que a gente não adiciona fiscalização ali da própria sociedade civil sobre o cumprimento de determinadas normas? Porque, no fundo, quem sai prejudicado, como a Aura falou aqui muito bem, é a própria sociedade. Então, acho que a gente tem que chamar mais responsabilidade para si também daquilo que a gente quer ver acontecendo aqui no país. Obrigado, deputado. A hora que eu disse que nós tínhamos pouco tempo, até a deputada lamentou, assim, porque eu não sei qual foi a impressão de vocês. A minha foi de que as perguntas deles foram sensacionais. Perguntas de diferentes assuntos, muito bem fundamentadas. Parabéns vocês, viu, gente? Perfeita participação. Bom, o nosso programa, como eu já tinha avisado, está quase acabando. Antes de encerrar, eu quero agradecer a todos os estudantes e deputados que participaram do programa e a você que acompanhou e participou aí de casa. Não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o estágio visita e quem sabe você não vem acompanhar de perto o próximo Ocupação. A gente agradece ainda à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara, que fazem o estágio visita. A gente se vê no próximo Ocupação, hein? Tchau! E vocês venham para cá, por favor.